e ministrar o seminário de aprendizado escatológico para os irmãos aqui em Dublin, Glastonstown. É o 14º país onde nós estamos ministrando escatologia. E isto para a glória do nome do Senhor Jesus, 14º país. Então, a escatologia bíblica ela é um assunto muito interessante. Não podemos nunca dizer, não, nós fizemos um seminário de escatologia com o pastor Salmão e nós sabemos tudo sobre escatologia. Até porque escatologia envolve a eternidade. E por enquanto não temos como saber tudo sobre a eternidade. Antes de entrar na palavra de Deus e nas matérias que vamos ministrar, eu trouxe, não é um certificado, no final do seminário, todos os irmãos inscritos vão receber o seu certificado, inclusive todos os que vão participar inscritos. Não esqueçam de tomar a sua ficha no final da aula e preenchê-la, trazendo assim na próxima semana. Mas eu trouxe uma menção honrosa, uma menção de honor em nome do Instituto Bíblico Teológico Manancial. E esta menção queremos entregar ao pastor Fernando Alves da Silva, por hospedar em sua igreja seminário de escatologia. Irmão, já que nós vamos falar muito sobre Israel, passa o slide só um pouquinho que já sai também ele na foto. Isso. Pode vir mais para cá, pode vir mais para cá. Outro lado. Esse sai em cima. Isso. Deus abençoe. Damos um aplauso a Jesus. Deus abençoe. Aí na última aula, os irmãos vêm bem bonitinho que todo mundo vai tirar foto recebendo o seu certificado. Não, esse é a menção honrosa. O certificado é semelhante também. Tá. Meus irmãos, agora ficamos de pés. Ficamos de pés. Palavra de Deus no livro do Apocalipse. Leiamos o capítulo de número 20. Glória para sempre a Jesus. Capítulo 20, versículo 1 a seguir. Os que buscaram na Bíblia a palavra de Deus e encontraram, posso ouvir um amém? Amém. Diz a Escritura Sagrada: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali os encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal nas suas testas e nem em suas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Vamos ler juntos o versículo de número 6, todos juntos. Bem-aventurado e santo, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Jesus, queremos te dar graça, uma vez mais, pela tua palavra, agora livre. Dependentes da tua unção, da tua misericórdia, estamos na tua presença, orando, acreditando que este momento será memorável, que o Senhor nos edificará uma vez mais, pela palavra de Deus, e seremos visitados pela glória da tua presença. Seja conosco a tua unção, graça e presença, em o nome de Jesus. Amém. Tome assento, meus irmãos. Queridos, nós vamos estar ministrando escatologia. Os irmãos, digam comigo, escatologia. A palavra escatologia, eu creio que todo crente, com mais de um ano de crente, já tem até o seu significado em mente, formado de 2 vocábulos gregos, escatos e logos, ou seja,
Escatos é últimas coisas, ou final, e logia é estudo. Logo, escatologia é o estudo das últimas coisas, ou a doutrina das últimas coisas. Diga comigo, doutrina das últimas coisas. Quando falamos de escatologia, muitos crentes pensam logo sobre Apocalipse. Apocalipse, arrebatamento da igreja, pensam sobre grande tribulação, juízo final, milênio. E os temas interessantes do Apocalipse, do livro de Daniel, correlacionados com Ezequiel, coisas desse tipo. E é bem verdade que nós vamos tratar sobre estes temas. Mas a escatologia bíblica, apesar de ser a doutrina das últimas coisas, ela não trata simplesmente sobre o tema do fim, mas ela envolve também a eternidade. E como a eternidade é aquilo que não está totalmente ao nosso dispor, uma das matérias que engloba a escatologia bíblica fala-se sobre o estado intermediário dos mortos. Diga comigo, estado intermediário dos mortos. Ou seja, para onde vão aqueles que morrem? Aqueles que passam desta vida, eles estão onde? Alguns dizem que estão no céu, outros estão no inferno, pátrios limbos, infantos limbos, purgatório, e existem muitas teorias alcançando karma, reencarnações. Para onde vão aqueles que morrem? Então nós vamos tratar sobre os temas futuros, mas hoje nós vamos começar falando sobre a escatologia bíblica e nós vamos estar falando sobre o estado intermediário dos mortos e as ressurreições. Amém? Amém. Nós temos toda a nossa aula. Os irmãos que vão participar inscritos, eles vão ter acesso ao nosso livro, vocês vão estar recebendo a apostila, e durante a nossa aula não precisa usarmos, porque nós temos tudo no slide, mas você pode levar o material para casa e em casa você meditará e se aprofundará mais na matéria. Passa o slide, por favor. Diga comigo, estado intermediário dos mortos. Esse estado intermediário dos mortos refere-se à condição dos homens entre a morte e a ressurreição. Diga comigo, entre a morte e a ressurreição. Entre a morte e a ressurreição. Então, o estado intermediário é para onde vão as pessoas. Por exemplo, o intermediário é aquilo que está no meio, nem para lá e nem para cá. No Brasil, há tempos atrás, tinha a escola intermediária. Alguns alunos estudavam no turno matutino de manhã, outros eram no turno vespertino, parte da tarde, mas tinha umas classes intermediárias. Alguém que entrava para estudar por volta de 11 da manhã e saía 2 da tarde. Então, é aquilo que está no meio. Entre o período em que a pessoa morre até o dia da sua ressurreição, esta pessoa está em um lugar, ou seja, depois da morte. E isto, na teologia, na matéria escatológica, nós chamamos de estado intermediário. É o lugar para onde vão aqueles que morrem. Nós temos uma pergunta, por favor, passa o slide. Qual a condição dos indivíduos durante este período? Como eles estão? Será que a morte física é o fim? Nós temos esperanças e garantias de que quando Cristo voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro? Leiamos juntos este versículo. Passa o slide. É 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Vamos juntos? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então observe que nós temos uma promessa de que os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Mas antes de ressuscitarem, onde eles estão? E da mesma forma, aqueles que não morreram com Cristo, digamos, no outro vocábulo, os que estão perdidos, onde estão? São estas perguntas que nós levantaremos nesta noite e vamos dirimir. Aqui tem uma imagem, está um pouco ilúcida, mas é o destino da alma após a morte, justo e injusto. Quando nós falamos de salvos ou perdidos, justos ou injustos, a nossa mentalidade, ela produz alguns reflexos ou fotografias. Uns pensam sobre o céu, e quando pensam sobre o céu, pensam em um lugar de luz, um lugar de descanso, e pensam em lugar de delícias e belezas, e outros pensam no lugar de sofrimento, como um lugar medonho, terrível, de dor, um lugar de morte, representação de agonia. Nós vamos falar sobre o destino da alma após a morte, justos ou injustos, é céu, é inferno, é paraíso, é purgatório, o que seria? É sobre este assunto que nós vamos entrar agora. Bem, diga comigo, céu. Nós vamos trazer uma definição para onde vão os que morrem.
E diga comigo, antes da ressurreição de Jesus. Antes da ressurreição de Jesus. Isso, agora diga, depois da ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição de Jesus. Antes da ressurreição de Jesus, irmãos, havia um lugar para onde iam os mortos. E na ressurreição de Jesus, este lugar foi alterado. Por isso nós precisamos analisar este lugar em dois períodos, antes da ressurreição de Jesus e depois da ressurreição de Jesus. Repita comigo, antes da ressurreição de Jesus. Antes da ressurreição de Jesus. Observe, a palavra Seol do Antigo Testamento equivale em sentido a Hades no Novo Testamento. Estas duas palavras, seja Seol ou Hades, elas designam o lugar para onde nos tempos do Antigo Testamento iam todos após a morte. Então no Antigo Testamento, para onde iam todos após a morte? Diga comigo, Seol. Diga, Hades. Agora, pegando esta palavra Seol, que é do hebraico, esta palavra tártaro-zogeena do aramaico, pegando ela em grego, Hades, traduzindo esta palavra em português, o que seria? Diga comigo, inferno. Bem, nos tempos do Antigo Testamento, todos os que morriam iriam ao inferno. Ou seja, estas duas palavras, Seol e Hades, designam o lugar para onde nos tempos do Antigo Testamento iam todos após a morte. Passa o slide. Observe bem. Justos e injustos iam para esta região, havendo, no entanto, nesta região dos mortos, uma divisão para os justos e outra para os injustos, separados apenas por um abismo intransponível. Todos estavam ali plenamente conscientes. Diga comigo, todos estavam ali plenamente conscientes. Plenamente conscientes. Pode passar. Observe, o lugar dos justos era de felicidade, de prazer, era chamado de seio de Abraão, paraíso. Já o lugar dos ímpios era medonho, cheio de dores e sofrimento, estando todos ali plenamente conscientes. Todos ali plenamente conscientes. Agora observe, vou falar uma frase que talvez alguém nunca ouviu, e é possível que alguém se escandalize. Você sabia que Abraão, Isaac, Jacó, os santos do Antigo Testamento, todos eles foram para o inferno? Sim. Todos foram ao inferno. Eu não estou dizendo que foram ao lugar de sofrimento, mas toda esta região se chamava Hades. Havia nesta divisão, nesta região, 3 divisões. Quantas divisões? 3 divisões. A primeira parte é o lugar dos justos, chamado de paraíso. Diga comigo, seio de Abraão. O lugar de consolo. As referências estão em Lucas capítulo 16. Toda esta região se chamava Hades. Passa o slide, por favor. Observe que do outro lado, oposto aos justos, está a região dos ímpios, a segunda parte. Esta segunda parte dos ímpios, denominada, diga comigo, lugar de tormento. Então esta é a segunda região, isto dentro do Hades. Passa o slide, por favor. Agora observe, a terceira parte, que é um abismo intransponível. A terceira parte, ela fica entre a dos justos e a dos ímpios. É identificada como lugar de trevas, lugar de prisões eternas, ou abismo. Nesta terceira parte foi aprisionada uma classe de anjos caídos. E também fala-se de anjos que estarão ali presos e que não serão soltos, senão quando Deus permitir. Serão soltos no período da grande tribulação para atormentar os moradores da terra por um período de 5 meses. Apocalipse, capítulo de número 9. Dá até o número deles, dizendo que são 200 milhões de demônios que estão preparados para aquele dia, hora, mês e ano. O capítulo 9 dá esta referência de 200 milhões. Bem, e esses que vão ser soltos sobre a terra para atormentar os moradores, nós falaremos isto na próxima aula, quando estivermos tratando sobre a grande tribulação, onde os homens procurarão a morte, pois serão atormentados, mas a morte fugirá. Neste período de 5 meses na grande tribulação, a morte estará presa. Então toda esta região, seja o lugar dos justos, lugar dos ímpios, ou o abismo, ou o poço do abismo, a prisões eternas de demônios, toda esta região se chamava Hades. Traduzindo para nós em português, toda esta região é inferno. Então, os santos do Antigo Testamento foram, ainda que para um paraíso, mas estava dentro da região do Hades. Nós ouvimos muito falar sobre mitologia grega. Diga comigo, mitologia grega. Mitologia grega.
E poucos se falam sobre a mitologia judaica, mas ela também existiu. Por exemplo, quando se fala sobre a mitologia grega, na mitologia grega eles tinham mais de 4.500 deuses no seu panteão. E havia Deus para tudo: Deus do sol, Deus do raio, Deus da chuva, Deus do trovão, Deus disso, Deus daquilo. Hades era um deus, filho de Cronos. Cronos era um deus maior. Isso é mitologia, não estou aprovando isso não. Mas Hades era o filho de Cronos, e como Cronos era um deus superior que dominava o mundo dos vivos, ele deu ao seu filho, na mitologia grega, o poder de dominar o mundo dos mortos. Então por isso que a região dos mortos se chamava Hades. Agora, como a égide romana estava predominando o mundo, principalmente também entre as terras judaicas em Jerusalém, os soldados romanos pegavam um judeu na rua e depois de açoitá-lo dizia: obedece, senão daqui a pouco eu te mando para o Hades. Pois esses soldados romanos, a sua crença era a mitologia grega. Então os judeus ficavam irritados, dizendo: este povo invadiu as nossas terras, tomou os nossos tributos, devemos a eles submissão e obediência, toma tudo que é nosso, ainda quer tomar até a nossa crença, a nossa fé e o nosso destino após a morte, dizendo que nós vamos para um lugar para ficar aos cuidados de um deus grego, da mitologia grega. O judeu dizia: isto é paganismo, ficaríamos na eternidade aos cuidados de um deus pagão? Aí os judeus desenvolveram a seguinte teoria: se nós ficássemos aos cuidados de alguém depois da morte, não seria a um deus da mitologia grega, estaríamos nos cuidados de alguém querido de Deus. E aquele primeiro justificado pela fé, amigo de Deus, foi Abraão. Então daí surgiu a teoria de seio de Abraão. E os judeus discutiam isso na rua. Quando alguém dizia: te mando para o Hades, dizia: judeu não vai para o Hades. Eles diziam: judeus vão para o seio de Abraão. Então, quando Jesus prega em Lucas capítulo 16, falando sobre seio de Abraão, ele está falando de algo que todo judeu sabia, comentava e era comum entre eles. Passa o slide, por favor. Jesus mesmo relatou o fato descrito em Lucas capítulo 16. Agora, é oportuno dizer aqui que esta passagem não é uma... Diga comigo, não é uma parábola. Não é uma parábola. Agora abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 16. Aproximadamente 75% das Bíblias que se abrirão vão estar escritos no subtítulo ou na epígrafe do texto como a parábola do rico e o Lázaro. Algumas outras Bíblias já tiveram a maior cautela e colocaram somente assim: o rico e o mendigo, ou outras colocaram o rico e o Lázaro. Rico e Lázaro. Mas observe, algumas Bíblias, a maioria delas estão dizendo parábola entre... Ou seja, parábola do rico e Lázaro. Parábola. Agora eu venho dizendo aqui que é oportuno dizer que esta passagem não é uma parábola. O que nos faz identificar uma parábola de algo real, de um fato verídico? Parábola é uma linguagem de figura, quando falamos de forma alegórica, usando símbolos. Agora observe que parábola nunca usa... Diga comigo, substantivo próprio. Substantivo próprio. Por exemplo, isto é o capítulo 16. O capítulo 15, anterior a este, fala sobre a parábola do filho pródigo. Parábola de quem? Filho pródigo. Como era o nome dele? Ninguém sabe. Ele é conhecido como filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. Quem tinha 2 filhos? Não se sabe o nome do homem. Ele tinha 2 filhos. E o mais novo se aproximou de seu pai e pediu. Então observe. Quando ele pede a parte de sua herança, não diz o nome do mais novo, ele vai para uma terra distante. Como é o nome da terra? Distante. Não se sabe o nome da terra. E ele perdeu tudo quanto tinha, gastou dissolutamente. Parábolas não cita substantivo próprios. Um semeador saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a isto, é semelhante àquilo. Não se usa substantivo próprio. Mas no texto, quando nós lemos sobre o rico e o Lázaro, aí está usando, alguém diz assim, substantivo próprio. É bom também trabalharmos com todas as possibilidades, porque quando está falando no contexto sobre Abraão, não está usando Abraão aí como substantivo próprio, pois agora há pouco eu falei sobre mitologia judaica. Então está se referindo ao seio de Abraão como um lugar imaginário. Então não se refere à pessoa de Abraão, senão
Abraão entra na história como um personagem que é o representante do lugar chamado seio de Abraão, um lugar alegórico ou imaginário. Então Abraão não seria substantivo próprio. Alguém diz, mas está escrito o nome Lázaro. Você sabia que Lázaro, no hebraico, não é um nome de pessoa? Lázaro não é substantivo próprio? Lázaro não. A palavra Lázaro significa aquele que é feridento ou leproso. Feridento ou leproso. Observe que este aí, os cães vinham lamber-lhes as chagas, as suas feridas. Ele estava coberto de feridas. Se você analisar, você vai ver a ressurreição de Lázaro, que não tem nada a ver com este Lázaro aqui. Do capítulo 11 de João, o Lázaro, o irmão de Marta e o irmão de Maria. Se você ver bem, no capítulo, ele ressuscita no capítulo 11 de João, mas no capítulo 12, fizeram-lhe, pois, uma ceia. E você pega esta história do jantar em Betânia do capítulo 12, as referências da Bíblia vão te jogar para Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo de número 5. E você vai ver o mesmo jantar em Betânia, na casa de quem? De Simão, o leproso. Mas um leproso não pode receber ninguém em casa, e nem oferecer jantar para ninguém. Não era o caso daquele Simão, porque ele havia sido ressuscitado por Jesus, e havia sido ressuscitado limpo de sua lepra. O problema é que o sacerdote ainda não tinha levantado para ele a palma de sua mão direita, abençoando e declarando ele limpo. Então, se você observar o irmão de Marta e Maria, o nome dele era Simão. O nome dele era Simão. Então, irmãos, Lázaro aqui também não é um substantivo próprio. Lázaro é adjetivo, aquele que é feridento ou leproso. Mas o que nos faz crer que este texto não é uma parábola, e sim um fato real? Então, não seria pelos substantivos. O título posto informando que é uma parábola vem dos editores da Bíblia. Vamos ler a parte amarela, vamos juntos? Mas vamos repetir? Mas não consta no original. No texto original bíblico não está dizendo que é uma parábola, mas nem só por isso também tomaríamos decisões. Agora observe o contexto. Pode passar o slide. Observe o contexto. Parábola é uma modalidade de narração em que não aparecem nomes de pessoas. Além disso, o verbo haver, como está empregado no versículo 19, havia um homem, denota por sua vez um fato real. Jesus está dizendo, tal homem existiu. Houve um homem, existiu um homem. Esta pronúncia, Jesus nunca usou ela em uma parábola. Ele diz certo homem, mas quando ele está afirmando havia um homem, ele está dizendo tal homem existiu. Tá? Então isto aponta como uma realidade. Pode passar no slide. Conforme Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10, o Hades situa nas maiores profundezas da terra. Além do ensino de Efésios, as referências ao Seol mostram um lugar situado nas profundezas da terra. Então onde está situado o Seol, o Hades? Diga, nas profundezas da terra. Passa o slide, por favor. As palavras Hades e Seol aparecem às vezes traduzidas por inferno. E tem algumas referências, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 32, 2 Samuel, capítulo 22, verso 6, Jó, capítulo 11, verso 8, e capítulo 26, verso 6, Apocalipse 1, 18. Algumas referências na Bíblia falam de Seol ou de Hades, referindo-se à sepultura. Então, é bom analisarmos que nem toda vez que a Bíblia está falando de Seol ou Hades, está falando do lugar do mundo dos mortos, onde eles estão após a morte, mas o lugar onde o corpo físico repousa, ou seja, tumba ou sepultura. Um estudante menos avisado pode partir daí para falsas interpretações, como tem alguém que bate de casa em casa, dando uns folhetinhos coloridos, mostrando um paraíso na terra, e a sua principal pregação é esta: não existe vida após a morte. Quando a Bíblia está falando de inferno ou de Hades, está referindo-se ao lugar do sepultamento. Isto é o que eles pregam. Mas nem toda vez que a Bíblia fala Hades, está referindo à sepultura. Também se refere a Hades como mundo dos mortos ou lugar após a morte. Bem, o inferno propriamente dito, o inferno eterno, como destino final dos mortos, é chamado de lago de fogo e enxofre. Mencionado em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 também, versículo 14. O Hades é apenas um inferno, prisão onde os ímpios permanecem entre a morte e a ressurreição.
Eu me lembro de haver ministrado aqui, e eu trouxe uma prévia sobre este assunto, e eu estive falando que o inferno não é o pior de todos os pesadelos. Ninguém vai para o inferno para sempre. Ninguém vai para o inferno eternamente. As pessoas ficarão no inferno até quando? Até o dia da sua decisão final, ou seja, o dia do seu julgamento. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, exatamente o versículo de número 13, diz que o inferno vai vomitar os seus mortos. Ou seja, todos os que estão no inferno vão sair de lá para serem julgados no juízo final. E depois de serem julgados, aí sim eles serão lançados no lago de fogo. Lago de fogo. Então ninguém ficará no inferno para sempre. Sairá do inferno, claro, para um lugar um pouco pior. Mas até o inferno também será lançado no lago de fogo. Agora, irmãos, quando nós falamos que o inferno não é uma morada eterna, nós não estamos diminuindo o poder do inferno. Não. Estamos dizendo que ele é um lugar de sofrimento, mas que as pessoas vão ficar lá até o dia do juízo final, e depois de saírem de lá, serão levados para uma outra detenção maior. Para simplificarmos, vamos falar do sistema prisional. Alguém que é flagrado cometendo, transgredindo a lei humana, este alguém é levado para onde? Para uma prisão. E ele fica preso até o dia do seu julgamento. E no julgamento, como ele não é absolvido, ele é condenado pelo crime que cometeu, ele vai para onde? Ele vai para uma penitenciária. Observe que ele não é preso em uma delegacia comum, ele não é preso em uma simples prisão, ele é colocado em uma penitenciária para cumprir a sua pena. Agora, as pessoas que são flagradas em transgressão à lei de Deus, através da morte, elas vão para esta detenção, ou seja, para este presídio, e vão ficar ali até o dia do seu julgamento. Estou falando do inferno. Ao saírem de lá, eles vão então ser julgados, e como não serão absolvidos, pois no juízo final não haverá absolução, todos serão condenados. Os que participarem para serem julgados no juízo final vão ser condenados. Então serão enviados para uma penitenciária maior, que é o lago de fogo. E como a sua prisão é perpétua, esta penitenciária também é eterna, falando-se do lago de fogo. Agora, a ressurreição dos ímpios mortos ocorrerá por ocasião do juízo do grande trono branco, após o reino milenar de Cristo. Uma pergunta: quando aqueles que morrem sem Cristo, os ímpios, quando eles vão ressuscitar? Diga comigo: após o milênio. Diga: na ocasião do grande trono branco. Então esta ressurreição dos ímpios será após o milênio, na ressurreição ou seja, após o milênio, e então diante do grande trono branco serão julgados. E julgados aí não haverá, neste juízo final, salvação para ninguém. Estarão ali só para receberem, para dizer assim: por que eu estou sendo preso eternamente sem direito de um julgamento? Então todos passarão por um julgamento. Vamos falar aqui, o slide ficou meio torcido assim, né? Vamos falar sobre a situação depois diga comigo, depois da ressurreição de Jesus. Então observe que antes da ressurreição de Jesus, todos desciam ao Hades. E onde estava o Hades? Diga: no centro da terra. É claro que havia um abismo. De um lado do abismo havia salvação e consolo, e do outro lado havia perdição e condenação. Mas todos desciam para o mesmo lugar. Isto antes, no tempo do Antigo Testamento. Agora, na ressurreição de Jesus, a situação é mudada. Jesus, antes de morrer por nós, prometeu aos seus. Eu acho interessante que, principalmente nós que somos pregadores, principalmente quem é pentecostal, nós temos um dom de pentecostalizar tudo que é termo teológico da Bíblia. E nós pregamos esse texto: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós pregamos que a igreja nasceu sobre o estigma da vitória, que Satanás e o reino das trevas pode lutar, mas ele não vai vencer a igreja. Agora observe bem: quando Jesus está se referindo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, a igreja, ele está dizendo: eu vou edificar a igreja. Os que fizerem parte da igreja não descerão mais pelas portas do Hades. Os que fizerem parte da igreja não passarão mais pelas portas do
inferno. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto mostra que os fiéis de Deus, a partir dos dias de Jesus, não mais desceriam ao Hades. Isto é, a divisão reservada ali para os justos. Pode passar. Observe, a mudança ocorreu quando? Diga comigo, entre a morte e a ressurreição do Senhor. Entre a morte e a ressurreição do Senhor. Neste período houve uma mudança. Ele disse ao ladrão arrependido. O que ele disse? Hoje estarás comigo. Onde? Onde era este paraíso? Diga, no centro da terra. Diga, no Hades. Então, o paraíso era lá. E Jesus prometeu ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus encontrou com este cidadão naquele mesmo dia no paraíso. Agora observe. Paulo disse a respeito do assunto. Paulo disse: quando ele subiu às alturas, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Em outra versão diz: desceu às partes mais baixas da terra. Ele desceu, diga comigo, as partes mais baixas da terra. Então observe, ele desceu às partes mais baixas da terra. Passa o slide. Entende-se, pois, que Jesus, ao ressuscitar, elevou para os céus os crentes do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão. Pode passar o slide. O apóstolo Paulo foi ao paraíso. Paulo foi aonde? Ao paraíso. Ele foi arrebatado no capítulo 12 de 2 Coríntios, capítulo 1 ao versículo 14, versículo 1 ao 14. E ele diz assim, que ele foi ao paraíso, e que ele contemplou o paraíso que estava no terceiro céu. Diga comigo, terceiro céu. Terceiro céu. Onde estava o paraíso? Mas lembre-se que antes da ressurreição de Jesus, onde era o paraíso? No seio do centro da terra, ou seja, no Hades, nas partes mais baixas da terra. Agora Paulo diz, quando ele subiu, senão que antes de subir ele havia descido às partes mais baixas da terra. Portanto, o paraíso agora está lá em cima, na imediata presença de Deus, não embaixo mais como antes. Tá? Observe, Paulo diz assim em Efésios 4:8: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Diga comigo, subindo ao alto. Diga, levou cativo o cativeiro. Repita, subindo ao alto. Levou cativo o cativeiro. Só vocês, 1, 2 e 3. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ou seja, quando o Senhor Jesus, ele morre, ele desce até o seio de Abraão. Porém, quando ele ressuscita, ele pega este seio de Abraão, o paraíso que estava no seio da terra, e ele leva este paraíso às alturas. Ou seja, levou ao céu. Agora, observe, a presente situação dos ímpios mortos. Para estes não houve qualquer alteração quanto ao seu estado. Eles continuam descendo ao Hades, império da morte. Continuam descendo ao Hades, império da morte. Houve uma mudança para o lugar dos salvos. O lugar dos perdidos permanece no mesmo lugar. Então estes que são ímpios ficarão detidos em sofrimento, conscientes até o juízo do grande trono branco, após o milênio, quando ressuscitarão para serem julgados e postos no eterno lago de fogo. Tá? Então, depois da ressurreição de Jesus, observe, andou com Jesus, o destino após a morte é céu, paraíso, salvos falecidos. Este é o lugar depois da ressurreição de Jesus. Agora, não andou com Jesus, andou sem Jesus, o destino continua ainda na mesma região. Não houve alteração alguma. Não houve alteração alguma. Por exemplo, Jonas, quando esteve no ventre do grande peixe, arrependido, Jonas fez uma oração a Deus. E ele traz algumas descrições, dizendo que ele estava rodeado por águas e com algas marinhas no seu pescoço, e que ele se sentia em uma situação inútil como um verme. E estando no ventre do peixe, no fundo do mar, ele disse assim: eu te clamo do inferno, ou seja, do céu,
do mais profundo abismo eu estou te clamando. É claro que Jonas não estava no inferno. Isto é uma hipérbole, ou seja, uma linguagem figurada, exagerada. Ele está comparando o lugar onde ele estava como o máximo de sofrimento. Mas em Mateus capítulo 12, versículo de número 40, Jesus falando sobre Jonas, ele disse assim: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites. Quanto tempo? 3 dias e 3 noites. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará quanto tempo? Diga, 3 dias e 3 noites. O Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então existe essa profecia dita por Jesus: o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. 1 Pedro, capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo 3, quem gosta de anotar referência pode anotar. Quem gosta de buscar, pode buscar. Capítulo de número 3 de 1 Pedro, versículo 18 ao 22. Mostra toda esta passagem do cenário que nós falamos. E começa dizendo assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele estava, falando de Jesus, ele estava na verdade morto na carne, mas vivo no Espírito, no qual também ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Quer dizer, em espírito Jesus vai e prega aos espíritos em prisão, no Hades, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, da qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas do dilúvio, que como verdadeira figura também agora vos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, tendo subido aos céus, assentou-se à destra de Deus, e a ele se sujeitam os anjos, as autoridades e as potências. Ou seja, Cristo sobe aos céus, e a ele se sujeitam os anjos, as autoridades e as potências. Mas antes de subir aos céus, e a ele se sujeitar todas as coisas, antes de dizer todo o poder foi me dado nos céus e na terra, primeiro ele desceu e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 19. Vamos fazer esta pergunta juntos? 1, 2 e 3. Onde está o inferno? Onde está o inferno? Pode passar o slide. Quando se fala sobre onde está o inferno, muita gente ironizada, talvez você já ouviu para você mesmo esta frase, alguém dizer para você: vai para o inferno. Quando as pessoas estão nervosas, elas têm costume de mandarem outras irem para o inferno. Um dia alguém ficou bravo quando olhou para mim e disse: vai para o inferno. E eu voltei e disse: mas onde é mesmo? Onde ele está? Na realidade, a maioria das pessoas que falam vai para o inferno não sabe onde o inferno está localizado, e também muitos não acreditam na sua existência. E outros têm a ousadia de dizer que o inferno é aqui mesmo. Eu vou dizer um negócio para vocês: se o inferno fosse aqui mesmo, eu queria ficar mais 1000 anos nesse inferno. Não está muito ruim, não. Não está muito ruim. Agora, vamos lá. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Está escrito assim: para o sábio e entendido, o caminho da vida é para cima, a fim de escapar do inferno que está embaixo. Para o sábio entendido, o caminho da vida é para cima, a fim de escapar do inferno que está embaixo. Agora observe, está embaixo. Se você apontar para baixo, acreditando que a Terra é um globo, quem está lá do outro lado do planeta, apontando para baixo, estaria apontando para cá. Não que aqui é o inferno, ou seja, nós apontamos para lá e eles apontam para cá, ou seja, estaríamos todos apontando para o mesmo lugar. Se todos os moradores da terra ler Provérbios 15, 24, o inferno é para baixo, e todos apontarem para baixo, todos estariam apontando para o mesmo lugar. Para aqueles crentes que duvidam que a terra é um globo, Galileu Galilei morreu queimado quando afirmou que a terra era redonda, né? Agora observe, Isaías 40, 22. Está escrito assim, falando de Deus: ele é aquele que está sentado, diga comigo, sobre o globo da terra. Deus está sentado onde?
Pois é, Isaías 40, 22. Ele está sentado sobre o globo da terra. Bem, Efésios 4, 8. Então a terra é um globo. Se todos apontassem, estaríamos apontando para o mesmo lugar. Efésios 4, 8 está dizendo que Cristo desceu às partes, diga comigo, partes mais baixas da terra. Se a terra é um globo, qual é a parte mais baixa da terra? Seria o centro dela. Se passasse dali, já não era a parte mais baixa. Estaria mais longe daqui, mas já estava mais raso para o outro lado. Quando éramos meninos, tinha muito aquela pegadinha, até onde o cachorro entra no mato, né? É até a metade, porque do meio para o fim ele já está saindo para o outro lado. Ele não está entrando, ele está saindo. Então, se a terra é um globo e o Senhor desceu até as partes mais baixas, ele foi até o centro dela e não passou dali. Se ele passasse dali, já não era a parte mais baixa. Bem, Mateus 12, 40, esse texto incrivelmente escrito em aramaico, está dizendo que ele ficou 3 dias e 3 noites, ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isto na nossa Bíblia, na linguagem original diz centro da terra. Centro da terra. Então observe bem. Aqui tem um globo com um efeito de CorelDRAW. Um globo com efeito de CorelDRAW. É um globo terrestre. E foi tirado a parte como se fosse um globo de laranja e mostrando o centro do planeta. Para aqueles que duvidam que a Terra é assim, a ciência diz que existe o famoso núcleo da Terra, um núcleo, um vácuo no meio do planeta. Posso apagar essas duas luzes? Pode. Apaga essas duas luzes aqui pra mim, irmãos, pra gente ver. Só de isso, a outra também. Não, a de cá. Deixa aqui, ó. Isso. Observe bem. A ciência diz que existe um vácuo no meio do planeta de aproximadamente 6.000 graus centígrados. De sorte que quanto mais penetramos a costa terrestre, mais a temperatura aumenta. E é 6.000 graus a temperatura no centro do planeta. É claro que quando fiz isso no CorelDRAW, esse núcleo está centralizado. Mas segundo a ciência, esse núcleo, apesar de atingir o centro do planeta, ele não está bem centralizado, ele pende para um lado. Pendendo-se para um lado, uma parte da costa terrestre é bem espessa, ou seja, bem fina, e a outra é mais espessa. E sendo que a Terra não aguenta tão grande pressão de ar quente no seu interior, e o magma da Terra é superaquecido, as rochas magmáticas se movimentam e fendem, causando erupção em formatos de chaminé, fenômenos naturais chamados pela ciência de vulcanismo. Então, onde a costa terrestre é menos espessa, explode então os seus suspiros. Explode os seus suspiros. Existe uma região que começa na Bolívia, Sucre, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra. Sai da Bolívia, e eu falo com propriedade por conhecer os locais. Sai da Bolívia, entra por Peru, passando por Puno e Arequipa, saindo do Peru, entra, passando por toda a costa leste do Chile, até Isla del Fuego, El Cristo de los Andes, fronteira do Chile com a Argentina, entra na Argentina e vai até o Aconcagua. São aproximadamente 450 vulcões em erupção todos os dias. Fui pregar em uma igreja no Chile, em que mais de 300 irmãos daquela congregação trabalham na mineração. E na mineração que eles trabalham não é tirando ouro, prata, pedras preciosas. O minério que eles extraem lá, sabe o que é? Enxofre. Porque quando o vulcão explode, apesar de jogar cinza, jogar gases, lapile, que é gesso refinado, pedras pequenas, fogo, joga lava, mas também joga enxofre. Jesus disse que o inferno é onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca se apaga, haverá pranto, haverá ranger de dente, mas também disse que lá é fogo e enxofre. Observe esta fotografia em Kauai, em Java, na Indonésia. Isso aqui é um vulcão onde só pode entrar as pessoas que trabalham na mineradora. Então eles têm que caminhar aproximadamente 8 quilômetros. Observe, eu até coloquei, alguém gosta de orar pelos menos favorecidos. Mineiros trabalham na extração de enxofre em mina situada na cratera vulcânica de Kauai, em Java, na Indonésia.
Os mineiros locais caminham 8 quilômetros até os centros de distribuição do material, levando nas costas cargas de 50 a 100 quilos do material, para ganharem o equivalente a 7 dólares por dia. 7 dólares por dia. Na fotografia, aquilo que está no lado direito, aquela pedra gigantesca, ao lado direito do cidadão, é uma pedra de enxofre. E todo o enxofre que está à disposição no mercado mundial, nas veterinárias, que é onde mais se usa, nos laboratórios químicos, não são extraídos de outro lugar, senão das encostas dos vulcões. É provado cientificamente de que existe sim o núcleo de fogo no centro do planeta. Quem é goiano aqui? Rapaz, é todo mundo, eu tenho que perguntar quem que não é, né? É, terra boa. Calor. Quente. E quem que vocês acham que esquenta aquelas águas lá das termas do Goiás? Hã? Pois é, é o inferno que está lá embaixo. E prova para mim que não é. Então, faça o slide, por favor. Tá pertinho de nós. Irmão, mas não preocupe não. Pode estar lá na Rondônia, no Paraná. Se não fizer por onde, vai para lá do mesmo jeito. Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre as ressurreições, amém?